That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up. We'll hold short of the length. Thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar, como sempre, pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. O programa de hoje é um daqueles assuntos que ocupam um pouco de tempo, então nós vamos falar de só um assunto hoje, que foi o início de um julgamento que promete ser um dos mais polêmicos da história da aviação. É um julgamento onde no banco dos réus estão a Air France e a Airbus, respondendo juntas um processo de homicídio culposo. Esse julgamento começou no dia 10 agora de outubro, na segunda-feira retrasada. E já começou quente. Começou com gritos de vergonha, vergonha de todos os presentes, logo depois que os representantes da Airbus e da Air France se declararam inocentes no começo do julgamento. Esse julgamento tem essa importância toda, porque vai decidir a culpa do acidente do voo 447 da Air France, que saía do Rio de Janeiro com destino a Paris e se acidentou 3 horas e 45 minutos depois da decolagem, a 1.150 quilômetros de Recife, da costa do Brasil, e a 160 quilômetros do arquipélago São Pedro e São Paulo, já em águas internacionais. A bordo haviam 228 pessoas, sendo 216 passageiros e 12 tripulantes, de 33 nacionalidades diferentes, sendo que 58 destes passageiros eram brasileiros. Foi um acidente bastante trágico, todos vocês devem lembrar. Aconteceu no dia 1º de junho de 2009. Na verdade, esse voo decolou por volta de 8 horas da noite do dia 29 de maio, aqui do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mas se acidentou nas primeiras horas, dos primeiros minutos do dia 1º de junho. Foi um resgate bastante difícil e as caixas pretas só foram resgatadas 2 anos após o acidente, quando foram encontradas a mais de 3.500 metros de profundidade. Até eles encontrarem essas caixas pretas, foi uma especulação tremenda, porque era muito estranho um Airbus 330 se acidentar no meio do caminho sem uma causa provável. Mas depois que encontraram as caixas pretas, conseguiram elucidar o que aconteceu. Esse avião teve um congelamento do tubo de pitot, que é um sensor que capta a pressão aerodinâmica e estática do ar, para fazer a medição de altitude e velocidade. Essas informações são captadas pelo tubo de pitot, mandadas para um computador chamado ADC, Air Data Computer, que interpreta esses dados e manda para o painel do piloto. E na hora do acidente, se constatou que o comandante não estava na cabine. Estavam somente 2 copilotos. A Air France não tinha o costume de colocar a tripulação composta completa. Ela colocava só 2 copilotos e um comandante, para eles se revezarem entre si. E nessa hora do acidente, o comandante estava descansando. Tinham só 2 copilotos com pouca experiência lá na frente. E estes 2 copilotos, quando tiveram o congelamento do pitot, eles não fizeram o procedimento correto e acabaram despencando com esse avião a 10.000 pés por minuto até bater. Quando eles bateram na água, segundo a caixa preta, eles estavam com uma razão de 10.912 pés por minuto. E é uma velocidade de solo de 107 nós.
Ou seja, bateram totalmente estolados contra a água, sem controle nenhum do avião. Vai ser um julgamento extremamente difícil. E os advogados franceses estimam que essa sentença não sai antes de fevereiro de 2023. A Air France provavelmente vai alegar que a Airbus sabia que esses pitôs congelavam e não passaram para as companhias nenhum procedimento a ser ensinado aos pilotos para lidar com essa situação. Inclusive, eles devem citar o caso da Boeing com o Max, que quando a FAA soube, mandou parar todos os aviões até que se resolvesse o problema. E a Airbus, por sua vez, vai alegar que isso já tinha acontecido em vários outros voos e as tripulações resolveram o problema sem maior dificuldade. Nessa época eu estava voando na TAM e a gente já tinha tido em nossos aviões 54 panes semelhantes a essa. E nunca tivemos nenhum problema mais sério por causa disso. Isso é fato. Então a gente imagina que esse julgamento vai ser uma briga de cachorro grande. Vai ser bem polêmico. Com certeza vai ser um dos julgamentos mais marcantes da história da aviação mundial. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um case do direito aeronáutico. E muitos interesses vão estar em jogo. Gente, imagina quanta gente pode ser afetada pela decisão, pela jurisprudência que vai sair desse julgamento. A Boeing vai estar torcendo para que a Airbus seja condenada, porque a Boeing vem de um prejuízo gigantesco com o caso Max e vai estar torcendo para que a Airbus também tenha algum problema para poder voltar a igualar essa briga, que a Boeing tem perdido muito nos últimos anos. As outras companhias já vão estar torcendo para que Air France seja prejudicada, porque elas vão estar querendo ganhar esse mercado. As companhias de seguro também devem estar bastante interessadas, devem estar bastante preocupadas com o valor que vão impor para as indenizações, porque esse valor pode mudar os custos dos seguros a partir da jurisprudência desse julgamento. Inclusive, isso pode impactar no preço das passagens a partir daí. Então, interessa até nós passageiros. Até na indústria, isso pode impactar em homologações, em processos de homologações, em custos de homologações. Isso pode ir muito longe. Deve chegar, inclusive, no treinamento de tripulantes, treinamento, certificação, interferindo até nos estudos que estão fazendo para tirar os pilotos dos aviões. Eu li aí outro dia que a Boeing está estudando colocar no Boeing 797 um único piloto. Então a decisão desse julgamento pode interferir até nisso. Muita coisa pode acontecer. Então, como eu disse, é um julgamento muito esperado, porque pode impactar em vários segmentos da aviação. Então, gente, deixem aqui seus comentários após assistir esse vídeo. Comentem no que vocês acreditam que pode acontecer após esse julgamento. Quais as consequências que isso pode trazer para a nossa aviação. Vai ser interessante, porque os comentários ficam abertos para que todos possam ler. Então a gente vai poder ver o que cada um de nós está achando e isso pode ajudar a gente a tirar novas conclusões. Eu, particularmente, acho que a Airbus vai levar uma vantagem nisso. Acho que a Air France vai ficar com a parte maior dessa culpa. Tudo pode acontecer. O juiz pode definir que eles vão dividir as indenizações ou pode favorecer um dos lados. Eu acho que se tiver algum favorecido vai ser a Airbus, porque os argumentos da Airbus, na minha opinião, são um pouco mais fortes. Os pilotos eram despreparados. A Air France era a única companhia que fazia essa rota com 2 copilotos e um comandante. Todas as outras companhias se utilizavam de 2 comandantes e 2 copilotos. E pelo que a gente viu pela transcrição da caixa preta, os copilotos ficaram bastante perdidos. Inclusive, eles comentam, quando eles perdem a indicação de velocidade e altitude,
Eles comentam, perdemos a indicação de velocidade, eu não sei o que está acontecendo. Gente, você está voando Airbus, perde velocidade e altitude, como você não sabe o que está acontecendo? O pitot é ADC, o sistema é único, é o que alimenta a sua tela. Então você tinha que estar sabendo. E se é pitot, que provavelmente a ADC é muito difícil, os ADCs ficam guardados dentro do avião em temperatura controlada, dificilmente você teria uma pane dos 3 ADCs, porque são 3. Então é mais provável que essa pane tivesse vindo realmente dos pitots, que fosse congelamento dos pitots. E o que todo mundo fez quando teve essa pane, todos os outros voos, em dezenas de vezes que isso aconteceu, os pilotos mantiveram o avião voando, até com uma certa facilidade, porque o piloto automático, quando você perde a indicação de velocidade e de altitude, o piloto automático cai fora, o autothrust cai fora, que é o controle automático dos motores, aí soa um monte de alarme, fica um festival de luzinha e alarme na cabine, mas é só você não fazer nada. É só você esperar, porque se você perde o piloto automático no Airbus, o Airbus ele tem a estabilidade estática neutra. Então ele fica na posição que você deixa o avião. Então quando o piloto automático sai, ele mantém aquele voo daquela mesma forma, ele não altera. Ele só vai alterar se você der algum comando para ele alterar a atitude de voo, senão ele mantém. E o motor é a mesma coisa, quando o controle automático sai, o motor para na última potência que ele estava selecionado. Então é só não mexer em nada. A única coisa que você tem que mexer nessa hora é apertar o botãozinho aqui em cima que chama a comissária. Você chama a comissária, pede um café, toma o café, a hora que você sai de dentro da nuvem, que para aquela condição de formação de gelo, que no momento está maior do que a condição de degelo do pitot, né? Que acontece isso por quê? Porque você entra numa nuvem com muita umidade e aí a formação de gelo fica maior do que a capacidade do aquecimento do pitot de descongelar o pitot. Aí o pitot se congela e você perde a indicação. É só você ficar tomando café calmamente até sair da nuvem que o pitot descongela. Aí o aquecimento do pitot consegue vencer aquela formação de gelo, descongela o pitot e volta tudo ao normal. Foi que essas dezenas de outros voos fizeram. E esses 2 copilotos se apavoraram e não fizeram. E depois que começaram a tentar dar o jeito, pioraram mais ainda a situação. Levaram demais o pitch do avião, provocaram stall e foi uma confusão até a hora do acidente. O comandante, quando entrou na cabine, já era tarde, já faltava 1 minuto para o impacto, então não teve o que fazer. Então eu acho que o argumento da Airbus vai ser mais forte, mas essa é a minha opinião, porque a Air France alega que os pilotos não foram treinados porque a Airbus não informou como treinar os pilotos para essa situação. E eu acho que não é bem assim, porque, como eu disse, todas as outras tripulações souberam, identificaram o problema e souberam tratar do problema sem consequências maiores. Inclusive, eu acho que esses copilotos eram muito inexperientes, porque se chegou ao ponto de formar gelo no pitot, quem voa mais tempo sabe disso. Com certeza eles já tinham formação de gelo no limpador de para-brisa e no canto dos para-brisas. Então eles tinham sim indicação para saber que aquela pane que deu a falta de velocidade e altitude era originária dos pitots. Mas essa, como eu falei, é só a minha opinião e é a opinião do Airbus. E eu acho que esse argumento vai ser mais forte. Mas eu quero que vocês participem. Deixem aí seus comentários, deixem suas opiniões, que eu quero saber. E em fevereiro, assim que a gente souber o resultado desse julgamento, a gente vai poder saber se a gente acertou, se a gente errou, se o julgamento foi razoável com as nossas opiniões ou não. Sem considerar o lado político também, né, gente? A Airbus é um consórcio europeu, envolve vários países. Se sobrar na mão da Air France, estoura só na mão da França.
Então, por todos esses motivos, eu acho que a Air France vai ser a mais prejudicada nessa sentença. Mas eu fico aguardando o comentário de vocês e a gente volta com esse assunto, então, lá em fevereiro ou assim que sair essa sentença, para a gente discutir a sentença e ver se a gente errou muito ou acertamos muito. Até lá, gente. Fiquem bem, se inscrevam no nosso canal, deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhem com os amigos e até a semana que vem. Um abraço a todos.